Preste muita atenção à vibração que toca o seu espírito neste exato momento. Não é por acaso que você está aqui, ouvindo esta mensagem enquanto o tempo avança inexoravelmente. Há um alerta soando nas regiões celestiais. Uma trombeta que não faz barulho aos ouvidos físicos, mas que reverbera com força na alma daqueles que foram separados para um propósito maior. À medida que nos aproximamos do portal de 2026, as regras do combate espiritual estão mudando. O que funcionou no passado, a ingenuidade que talvez tenha sido tolerada em estações anteriores, não será mais permitida. Deus está lhe entregando uma estratégia de guerra baseada na contenção, pois o ano que se aproxima exigirá que sua boca se torne um escudo impenetrável e não uma porta aberta para a destruição. Existe uma sabedoria antiga que diz que o inimigo não pode destruir aquilo que ele não sabe que existe, e é sobre essa proteção divina que precisamos conversar hoje. Mas antes de mergulharmos nos 3 segredos que você deve proteger com a sua vida, é fundamental compreender que o silêncio é apenas o guardião da sua prosperidade, mas você precisa saber como construí-la. Para despertar quem você realmente é, curar as travas invisíveis que seguram seu potencial e expandir com estabilidade, eu recomendo que você conheça a trilogia As 3 Chaves da Vida Próspera. Este não é apenas um material de estudo, é um mapa prático para os escolhidos aprenderem a receber, sustentar e multiplicar suas bênçãos sem culpa. Disponível tanto em formato de e-book para leitura, quanto em audiolivro para ouvir onde estiver, esta trilogia é o guia que faltava para a sua jornada. Se você sente que é hora de desbloquear essa nova fase, convido você a clicar no link que deixei no comentário fixado e na descrição. É uma oportunidade única, talvez por tempo limitado, de acessar essa sabedoria e alinhar sua vida com a abundância que lhe foi prometida. Retornando à nossa instrução sagrada, entenda que a discrição não é medo, é uma forma elevada de inteligência espiritual. A primeira coisa que Deus adverte estritamente para que você jamais revele em 2026 é a arquitetura exata do seu próximo passo. Muitas vezes, na empolgação de uma nova ideia ou de uma promessa recebida em oração, sentimos uma necessidade quase incontrolável de compartilhar a visão com amigos, familiares ou nas redes sociais. Buscamos validação humana para uma instrução divina. No entanto, para o ano de 2026, a ordem é incubação. Pense em uma semente. Ela precisa da escuridão e do peso da terra para germinar. Se você expõe a semente à luz do sol antes que ela crie raízes, ela seca e morre. Da mesma forma, os projetos que Deus colocará em suas mãos, seja um novo negócio, um ministério ou uma mudança geográfica, precisam crescer no segredo do lugar secreto antes de serem apresentados ao mundo. O mundo espiritual está cheio de abortadores de destino, forças que se levantam apenas quando a promessa é verbalizada prematuramente. Ao manter o silêncio sobre seus movimentos estratégicos, você nega ao inimigo as coordenadas do seu futuro. Se esta compreensão sobre a proteção dos seus sonhos faz sentido para você, considere deixar o seu like agora, como um sinal de que você está pronto para proteger o que Deus lhe confiou. A segunda coisa que deve permanecer sob o véu do silêncio em 2026 são as suas batalhas internas e os processos de cura que ainda não foram concluídos. Vivemos em uma era que glorifica a exposição total, onde a vulnerabilidade é frequentemente confundida com imprudência. Deus está lhe chamando para um tempo de cura profunda, onde Ele tratará feridas antigas, traumas de rejeição e padrões familiares que precisam ser quebrados na sua linhagem. Contudo, essas cirurgias da alma devem ocorrer na sala estéril da intimidade com o Pai e não na praça pública. Quando você expõe suas fraquezas a pessoas que não têm a unção nem a maturidade para carregar o seu fardo, você entrega a elas as armas que poderão ser usadas contra você no futuro. Lembre-se, nem todos que estão curiosos sobre sua dor querem ver a sua cura.
Muitos estão apenas coletando informações. Em 2026, selecione a dedo, com discernimento cirúrgico, quem tem acesso ao seu coração. O silêncio sobre suas dores em processamento não é hipocrisia, é a blindagem necessária para que a cicatriz se feche perfeitamente, sem infecções externas causadas por palavras de julgamento ou conselhos contaminados. Isso nos leva a um ponto crítico, talvez o mais sutil de todos, onde muitos escolhidos tropeçam sem perceber. A terceira coisa que você jamais deve revelar em 2026 é a extensão total dos seus recursos e o nível real da sua unção. Existe uma história antiga sobre o rei Ezequias, que num momento de vaidade mostrou todos os tesouros de sua casa aos mensageiros da Babilônia. Aquilo que ele mostrou foi exatamente o que a Babilônia mais tarde veio saquear. Em 2026, a provisão de Deus sobre a sua vida aumentará. Haverá um fluxo de recursos, favor e conexões que você não experimentou antes. A tentação será mostrar o quanto você foi abençoado para provar aos outros que Deus é contigo. Resista a isso. O mistério é uma ferramenta de preservação. Quando ninguém sabe exatamente o que você tem ou qual é a profundidade da sua conexão com Deus, eles não podem medir sua força nem calcular como derrubá-lo. Deixe que os frutos falem por si mesmos, mas mantenha a raiz e a fonte ocultas. Se você deseja continuar recebendo essas orientações proféticas e estratégicas para a sua vida, verifique se você já está inscrito no canal e com as notificações ativadas, pois a jornada está apenas começando e há muito mais a ser revelado. Ao guardar esses 3 segredos, seu próximo passo, suas dores em cura e a extensão dos seus tesouros, você cria uma atmosfera de autoridade ao seu redor. Você se torna imprevisível para as trevas e totalmente alinhado com a luz. O ano de 2026 será um ano de distinção para os escolhidos que aprenderem a dominar a língua. O silêncio não será um vazio, mas sim um espaço cheio de poder, onde Deus pode trabalhar sem interferências. Mas ao adotar essa postura de reserva e sabedoria, surge uma nova questão inevitável. Como identificar, no meio do silêncio, quem são os verdadeiros aliados que Deus enviará para caminhar ao seu lado? Pois, certamente, você não foi chamado para caminhar sozinho, e saber discernir os enviados de Deus dos espiões do inimigo será o próximo nível da sua preparação. Essa distinção é vital, pois o isolamento total não é o plano de Deus para a sua expansão, mas sim a incubadora para a sua identidade. O isolamento é temporário, a comunidade é o destino. No entanto, a comunidade para a qual você está sendo levado em 2026 não é baseada em conveniência, proximidade geográfica ou laços sanguíneos obrigatórios, mas sim em alinhamento de propósito e ressonância espiritual. Discernir quem é quem nesse tabuleiro exige que você desligue o piloto automático da carência emocional. A carência é uma cegueira que faz você ver um oásis onde existe apenas areia movediça. O primeiro sinal de um aliado divino não é a lisonja, mas o desafio construtivo. O inimigo usa a lisonja para amaciar seu ego e baixar sua guarda, enquanto um verdadeiro aliado, enviado pelo Pai, amará você o suficiente para não deixá-lo estagnado em suas limitações. Eles são como ferreiros. O contato com eles pode gerar faíscas, mas o resultado é que você se torna mais afiado, mais forte e mais útil para o reino. Entenda que para atrair e manter esse tipo de aliança de alto nível, você precisa estar internamente estruturado. Muitas vezes, pedimos a Deus por conexões poderosas, mas nossa casa interna ainda está bagunçada, cheia de crenças de escassez e travas emocionais que repeliriam qualquer pessoa de destino que se aproximasse. É aqui que precisamos ser práticos e brutalmente honestos. Você precisa de um método para organizar esse caos interior e preparar o terreno para a abundância
que 2026 promete. Para auxiliar exatamente nesse processo de estruturação interna, eu recomendo profundamente que você conheça a trilogia As Três Chaves da Vida Próspera. Este não é apenas mais um material motivacional, é um mapa prático e direto desenhado para os escolhidos que sentem que têm um chamado gigante, mas que esbarram em travas invisíveis na hora de expandir. Esta trilogia, disponível tanto em e-book para leitura profunda, quanto em audiolivro para você absorver enquanto vive sua rotina, entrega o passo a passo para despertar sua verdadeira identidade, curar as feridas que sabotam suas finanças e relacionamentos e ensinar você a receber, sustentar e multiplicar recursos sem culpa. É a base que você precisa para que, quando as bênçãos chegarem, elas não vazem por rachaduras emocionais. Se você sente que chegou a hora de parar de andar em círculos e estabelecer uma fundação sólida, o link para adquirir essa trilogia está disponível de forma elegante no comentário fixado e na descrição. Aproveite, pois o valor é simbólico diante da transformação que ele propõe. E essa oferta pode ser alterada conforme avançamos nesta jornada. Retomando nossa análise sobre o discernimento, agora que você entende a importância de estar preparado internamente, observe com atenção a dinâmica da celebração. Um dos testes mais reveladores que você pode aplicar silenciosamente em 2026 é observar a reação das pessoas ao seu redor quando você recebe uma pequena vitória. O aliado verdadeiro celebra sua conquista como se fosse dele, pois entende que no reino não existe competição, apenas cooperação. Já o espião, ou aquele que carrega um espírito de inveja oculta, muitas vezes ficará em silêncio, mudará de assunto rapidamente ou encontrará uma maneira sutil de diminuir o feito, talvez apontando um defeito minúsculo ou lembrando você de um fracasso passado sob o disfarce de humildade. Esse comportamento é um marcador biológico e espiritual de que essa pessoa não tem estrutura para suportar a sua luz. Não a odeie, mas reposicione-a. O acesso ao seu coração deve ser restrito àqueles que sabem celebrar o favor de Deus na sua vida sem sentir que a luz da sua vela apaga o brilho da deles. Outro aspecto fundamental do discernimento é a capacidade de ouvir o que não é dito. Em 2026, a comunicação espiritual será muito mais sobre a frequência do que sobre o vocabulário. Haverá pessoas que dirão todas as palavras certas, usarão o evangeliquez perfeito, citarão versículos e parecerão na superfície colunas de piedade. Mas quando você estiver na presença delas, seu espírito ficará agitado, seu estômago pode revirar, ou uma sensação de peso inexplicável pousará sobre seus ombros. Aprenda a confiar nesses sinais somáticos. O Espírito Santo habita em você e ele usa o seu corpo e a sua intuição santificada como um sistema de radar. Se a boca diz paz, mas o Espírito sente guerra, acredite no Espírito. O corpo muitas vezes detecta a traição antes que a mente consciente consiga processar a lógica. Não racionalize os alertas vermelhos que Deus está lhe enviando. Muitas quedas de grandes homens e mulheres de Deus começaram quando eles ignoraram esse desconforto inicial em nome da educação ou da necessidade de agradar. Aprofundando-se na psicologia dos relacionamentos para este novo ciclo, você deve estar atento aos sanguessugas de tempo. O tempo será a moeda mais valiosa de 2026, mais preciosa até do que o dinheiro, pois o tempo é o tecido da vida e o espaço onde o propósito se manifesta. O inimigo enviará pessoas cuja única função é drenar seu tempo com trivialidades, dramas circulares e crises fabricadas. São pessoas que estão sempre em emergência, sempre precisando de um conselho que nunca seguem, sempre demandando sua atenção para validar suas vítimas. O guia sábio sabe que não pode salvar a todos e que tentar carregar alguém que se recusa a andar é a maneira mais rápida de exaurir a própria unção. Jesus curou a muitos,
mas só investiu profundamente em 12, e desses 12, apenas 3 viram a sua transfiguração. Estabeleça círculos de acesso. A multidão recebe o seu dom, mas apenas os íntimos recebem a sua vida. Se você inverter essa ordem, dando sua vida à multidão, você terminará o ano queimado, vazio e ressentido. Se esta mensagem sobre proteger sua energia e discernir seus círculos está fazendo sentido para o seu momento atual, deixe seu like agora. Isso sinaliza para nós e para a plataforma que este tipo de conteúdo profundo é o que você busca, permitindo que continuemos a trazer essas verdades. Agora, considere a figura bíblica de Sambalate e Tobias na reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. Eles não atacaram o muro fisicamente no início. Eles tentaram chamar Neemias para conversar no Vale de Ono. O convite parecia diplomático. Parecia uma oportunidade de diálogo. Mas Neemias, com discernimento afiado, respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Em 2026, você receberá muitos convites para descer. Convites para debates teológicos inúteis na internet, convites para se justificar diante de críticos, convites para participar de projetos que não têm a ver com o seu chamado principal. O discernimento aqui é saber que descer para se explicar é abandonar o posto de vigia e construtor. Seus verdadeiros aliados nunca pedirão para você descer do seu muro de propósito para entretê-los no vale da distração. Eles subirão até você, trarão tijolos, trarão água, trarão espadas para ajudar na defesa. Quem pede para você diminuir a intensidade do seu foco para que eles se sintam confortáveis, não é um enviado de Deus, é uma distração enviada. Além disso, há um mistério profundo na forma como Deus remove pessoas antes de adicionar novas. Frequentemente, sentimos a dor da perda, do afastamento repentino de amigos ou parceiros de negócios, e interpretamos isso como um ataque do inimigo ou um fracasso pessoal. Mas, na economia do reino, a subtração muitas vezes precede a multiplicação. Deus precisa limpar o terreno. Existem pessoas que serviram como andaimes na fase anterior da sua construção. Elas foram úteis, necessárias até para levantar a estrutura básica. Mas agora que o edifício está sendo finalizado e o acabamento fino está sendo aplicado, os andaimes precisam ser retirados para que a beleza da obra seja revelada. Manter andaimes por tempo demais apenas obstrui a visão e impede o uso real do edifício. Não lute contra os encerramentos de ciclos em 2026. Se alguém decidir partir, deixe ir. Se o vínculo se desfizer naturalmente, não force a emenda. A retenção forçada de quem já cumpriu seu tempo na sua vida cria um fardo de alma que atrasa a chegada daqueles que carregam as chaves para o seu futuro. E como identificar aqueles que estão chegando? Os enviados de Deus para esta nova estação trarão uma característica inconfundível: a paz que acelera. Parece contraditório, mas é um sinal divino. Geralmente, associamos paz com quietude e estagnação, e aceleração com estresse e caos. Mas a unção de 2026 traz uma aceleração sobrenatural que vem acompanhada de uma paz que excede o entendimento. Quando a pessoa certa se conecta a você, seja um cônjuge, um sócio, um mentor ou um amigo, as coisas começam a fluir com uma velocidade impressionante, mas sem a ansiedade que costumava paralisar você. As portas se abrem sem que você precise arrombá-las. A comunicação é fluida, sem a necessidade de constantes explicações e traduções de quem você é. Eles pegam o seu espírito, eles entendem a sua linguagem. Isso acontece porque Deus já os preparou no secreto, assim como preparou você. O encontro não é um acidente, é um agendamento divino de propósitos que atingiram a maturidade simultaneamente. Mas cuidado com a armadilha da projeção. Às vezes, estamos tão desesperados por essa conexão
e projetamos as qualidades que queremos ver em qualquer pessoa que apareça com um mínimo de potencial. Você veste a pessoa com as roupas da profecia, mas por baixo ela ainda é imatura ou mal intencionada. Para evitar isso, o tempo é o grande revelador. Não entregue as chaves do seu tesouro na primeira semana. Deixe que as estações mudem. Observe como a pessoa reage sob pressão, como ela trata aqueles que não podem lhe oferecer nada, como ela lida com o dinheiro, como ela fala dos outros quando eles não estão presentes. O caráter não se revela no palco, mas nos bastidores. Em 2026, Deus lhe dará olhos de raio-x para ver os bastidores das pessoas antes mesmo de entrar na casa delas. Essa visão não é para julgar com arrogância, mas para posicionar com sabedoria. Há também um tipo específico de aliado perigoso, aquele que concorda com tudo o que você diz. O sim, senhor, constante é um perigo para qualquer líder ou escolhido em ascensão. Se todos ao seu redor concordam com você o tempo todo, você não está em uma comunidade, está em uma câmara de eco do seu próprio ego. Deus enviará pessoas com autoridade suficiente para confrontar seus pontos cegos. Lembre-se de Natã com Davi. Davi era rei, homem segundo o coração de Deus, mas estava cego pelo pecado e pela conveniência. Foi preciso um profeta, um verdadeiro aliado, para apontar o dedo e dizer: tu és esse homem. Esse momento de confronto salvou o reinado e a alma de Davi. Em 2026, valorize quem tem a coragem de lhe dizer a verdade em amor, mesmo que doa, mais do que aqueles que o cobrem de beijos enganosos. A ferida feita pelo amigo é fiel, mas os beijos do inimigo são enganosos. E se você está comprometido em ser esse tipo de pessoa sábia e discernidora, verifique se você já se inscreveu no canal. Ao se inscrever, você não está apenas clicando em um botão, está afirmando para si mesmo que faz parte de um remanescente que busca sabedoria real, e não apenas entretenimento. Ative as notificações para garantir que cada nova orientação chegue a você em primeira mão. Avançando para uma camada ainda mais sutil, precisamos falar sobre a transferência de espíritos. Este é um conceito antigo, mas extremamente relevante para a psicologia espiritual moderna. Quando você se une a alguém, seja emocionalmente, sexualmente ou através de alianças de negócios, ocorre uma troca. Você não está apenas lidando com a pessoa física, mas com tudo o que ela carrega. Seus traumas não resolvidos, suas maldições hereditárias ativas e as entidades espirituais que a influenciam. Se você é um escolhido buscando santificação e purificação em 2026, conectar-se levianamente com alguém que carrega um caos espiritual não tratado é como conectar um dispositivo limpo a uma rede infectada por vírus. O seu sistema começará a apresentar falhas. Sua paz será perturbada por ansiedades que não são suas, e seus sonhos podem ser invadidos por atmosferas pesadas. A proteção contra isso é a manutenção rigorosa das suas fronteiras espirituais. Aprenda a orar antes de fechar contratos. Aprenda a discernir a bagagem espiritual antes de iniciar namoros. Não é falta de amor, é responsabilidade espiritual. Você é o guardião do templo que é o seu corpo e a sua vida. No entanto, o medo não deve ser o seu guia. O discernimento não é paranoia. A paranoia vê demônios onde não existem. O discernimento vê a realidade como ela é, tanto a luz quanto as trevas, e sabe como navegar entre elas. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Isso significa que você pode caminhar entre lobos sem ser devorado, desde que saiba que são lobos e não tente tratá-los como ovelhas de estimação. A sabedoria de 2026 envolve saber transitar em diferentes ambientes. Jesus jantava com pecadores, mas não se contaminava com o pecado deles. Ele influenciava o ambiente não o influenciava. Essa é a meta.
Ter uma carga de luz e verdade tão densa e estável dentro de você que, ao entrar em um ambiente ou relacionamento, a sua atmosfera se sobreponha à atmosfera do outro. Isso é exercer o domínio do reino na prática. Um ponto crucial para os escolhidos neste ano será a reconciliação com o passado para não contaminar o futuro. Muitas vezes, falhamos em discernir os verdadeiros aliados, porque estamos olhando para eles através das lentes das traições passadas. Se você foi ferido por um líder anterior, pode ter dificuldade em confiar em um novo mentor que Deus enviou. Se foi traído por um sócio, pode sabotar uma parceria divina por excesso de cautela defensiva. É necessário pedir ao Espírito Santo que limpe as lentes da sua percepção. O cinismo não é sabedoria. O cinismo é uma ferida cicatrizada de forma errada que limita o movimento. A sabedoria aprende com o passado, mas permanece aberta à esperança do futuro. Cada pessoa é uma nova história. Não faça o seu novo Jonathan pagar a conta do seu antigo Judas. Tratar os novos aliados com a suspeita que os antigos inimigos mereciam é uma forma de injustiça que bloqueia o fluxo de graça. Prepare-se também para o retorno de pessoas do passado. 2026 será um ano de testes de reincidência. Pessoas que saíram da sua vida de forma turbulenta podem tentar retornar, alegando mudança. O discernimento aqui deve ser cirúrgico. O perdão é mandatório e deve ser liberado instantaneamente para a saúde da sua alma. Mas a restauração da confiança e do acesso é opcional e deve ser baseada em frutos visíveis de arrependimento e mudança de comportamento ao longo do tempo. Não confunda saudade com sinal de Deus. Às vezes, a saudade é apenas a sua carne, querendo voltar para o conforto do conhecido, mesmo que o conhecido fosse tóxico, como o povo de Israel sentindo falta das cebolas do Egito. Mantenha os olhos na terra prometida, não no retrovisor. Neste cenário de relacionamentos e alianças, a sua intuição deve ser afiada como uma lâmina. Mas como afiar essa intuição? Através do silêncio e da solitude intencional. É impossível discernir a voz sutil de Deus no meio do barulho constante. Reserve momentos do seu dia para o silêncio absoluto, sem celular, sem música, sem vozes humanas. É no vácuo do som humano que a voz divina troveja. Quando você se acostuma com a frequência da voz de Deus no secreto, a voz do estranho se torna gritante e óbvia no público. Você saberá instantaneamente quando algo está fora do tom. Essa calibração espiritual é o que impedirá você de assinar o contrato errado, de entrar no relacionamento errado ou de compartilhar seu sonho com o assassino de sonhos. E lembre-se, a qualidade das suas perguntas determina a qualidade do seu discernimento. Ao conhecer alguém novo, não pergunte apenas o que você faz ou de onde você é. Faça perguntas que revelem o coração. Pergunte sobre o que os apaixona, sobre seus maiores desafios superados, sobre quem são suas referências de honra. Ouça não apenas as respostas, mas a paixão ou a falta dela, a humildade ou a arrogância velada, e a coerência entre a história contada e a vida vivida. O Espírito Santo é o maior psicólogo que existe e ele lhe dará insights durante a conversa. Uma palavra solta, um olhar desviado, uma ênfase exagerada. Tudo isso são dados que o Espírito coleta e apresenta ao seu entendimento para formar o quadro real de quem está à sua frente. À medida que você avança em 2026, você perceberá que o seu círculo íntimo ficará mais estreito, porém muito mais profundo e forte. Não se assuste com a redução numérica. Gideon começou com 32.000 homens, mas Deus sabia que a vitória viria apenas com os 300 que sabiam beber água, mantendo-se alertas. A multidão faz barulho, mas é o remanescente focado que causa impacto e traz a vitória.
É melhor ter 3 aliados que oram e jejuam por você e seguram seus braços quando você está cansado, do que ter 1000 seguidores que apenas consomem o que você produz e desaparecem na primeira tempestade. Essa triagem divina não é para torná-lo elitista, mas para torná-lo eficaz. Um exército inchado e indisciplinado é um alvo fácil. Um esquadrão de elite coeso e alinhado é imparável. Deus está montando o seu esquadrão de elite para 2026. Esteja aberto para conexões inusitadas. O seu aliado pode não ter a aparência que você espera, pode não vir da denominação que você frequenta, pode não ter o status social que você admira. Deus adora esconder tesouros em vasos de barro simples para confundir os sábios deste mundo. Samuel quase ungiu o irmão errado de Davi porque olhou para a aparência, mas Deus olhou para o coração. Treine seus olhos para ver corações, não embalagens. E, finalmente, para atrair esses aliados de destino, você deve se tornar um. Seja para os outros o amigo que você deseja ter. Seja o intercessor fiel, o encorajador sincero, o guardião de segredos. A lei da semeadura e colheita é infalível também nos relacionamentos. Se você semear lealdade, colherá lealdade. Se semear fofoca, colherá traição. Se semear honra, colherá favor. Torne-se um porto seguro onde as pessoas possam atracar sem medo de serem saqueadas ou julgadas. Quando você se torna uma pessoa de refúgio, você atrai magneticamente aqueles que também carregam o espírito de refúgio. Portanto, ao silenciar sobre seus próximos passos, suas dores e seus tesouros, você cria o espaço sagrado onde essas verdadeiras conexões podem germinar. O mistério protege a semente até que ela se torne uma árvore forte o suficiente para abrigar os pássaros. 2026 não é o ano de expor tudo na vitrine, é o ano de cultivar no jardim murado. O que cresce no jardim murado tem raízes profundas e frutos doces. O que cresce na beira da estrada é pisoteado pelos passantes e comido pelas aves de rapina. Escolha ser um jardim fechado, uma fonte selada, onde apenas o rei e os convidados do rei têm acesso. Ao adotar essa postura, você notará uma mudança na atmosfera da sua casa e da sua mente. A ansiedade de ser visto e ser validado desaparecerá, dando lugar à certeza tranquila de ser conhecido por Deus. E essa é a maior validação que existe. Quando você não precisa mais provar nada para ninguém, você se torna perigosamente poderoso para as trevas, pois não pode mais ser manipulado pela vaidade ou pela rejeição. Você se torna livre, e um escolhido livre é a arma mais potente de Deus na Terra. A jornada de 2026 exigirá essa liberdade. Haverá batalhas que exigirão foco total. E você não poderá lutar se estiver preocupado com a opinião pública ou emaranhado em dramas relacionais. A leveza será sua estratégia de guerra. Viaje leve, perdoe rápido, ame profundamente, mas confie com sabedoria. Mantenha seus olhos na nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. O guia está se movendo, e aqueles que estiverem atentos aos sinais, purificados em suas emoções e alinhados em suas alianças, entrarão em uma terra que mana leite e mel. Não sem gigantes, mas com a certeza absoluta de que os gigantes são apenas pão para o seu crescimento. Se esta mensagem ressoou no seu espírito como um diapasão alinhando um instrumento, compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que faz parte desse exército de elite em formação. O compartilhamento é uma forma de evangelismo de sabedoria. E não se esqueça de verificar o link da trilogia As 3 Chaves da Vida Próspera, pois o tempo de preparação é agora e as ferramentas estão à sua disposição. Continuando nesta linha de raciocínio sobre a leveza estratégica, precisamos abordar um elemento que muitas vezes passa despercebido, mas que atua como uma âncora invisível na vida de muitos escolhidos.
os votos internos e juramentos secretos. Em momentos de dor aguda ou decepção profunda no passado, você pode ter feito promessas silenciosas a si mesmo, como nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais vou me expor dessa forma, ou eu tenho que fazer tudo sozinho para dar certo. Essas declarações, feitas no calor da emoção, funcionam como decretos espirituais que moldam a sua realidade. Mesmo que você deseje conscientemente novas alianças em 2026, esses votos antigos atuam no subconsciente, repelindo as pessoas, criando uma barreira de vidro invisível. Você vê a conexão, deseja a conexão, mas não consegue tocá-la ou mantê-la. Quebrar esses votos internos